Bom dia! Estamos começando mais uma edição do informativo Nosso Leite. Hoje trazemos para vocês um tema muito relevante na bovinocultura leiteira, o deslocamento de abomaso à direita. O deslocamento do abomaso é uma patologia comum na clínica de ruminantes e é a que mais requer cirurgia abdominal em vacas leiteiras. É uma patologia comum no período do periparto, que compreende 3 semanas antes e 3 semanas após o parto, principalmente por falha de manejo nutricional no período de transição. Infelizmente, é cada vez mais crescente o número de casos dessa afecção. Além disso, a sua importância é reforçada devido às grandes perdas econômicas que ela gera, desde custos com tratamento, manejo, perda da produção, até mesmo a morte dos animais. Existem 2 tipos de deslocamento do abomaso, a esquerda ou a direita. O da esquerda é o que acontece na maioria das vezes, porém hoje vamos tratar sobre o da direita. Para entender melhor o assunto, vamos começar revisando a anatomia do estômago dos ruminantes. Ele é dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. A linha pontilhada em verde demonstra o trajeto do alimento pelo estômago dos ruminantes. O último compartimento, o abomaso, é análogo ao estômago dos monogástricos e, assim, consiste de uma região pilórica, fúndica e corpo. Apresenta uma curvatura maior voltada para a direção ventral e uma curvatura menor voltada para a direção dorsal. Normalmente, repousa ventralmente na linha média, um pouco mais para a direita. Olá, meu nome é Aline Ariela, sou médica veterinária e hoje vou falar para vocês sobre as principais causas de deslocamento de abomaso à direita. Os movimentos de abomaso em animais adultos são bastante lentos. Consistem em contrações na porção proximal e também em movimentos peristálticos a nível de piloro. Juntamente com outros fatores, isso facilita o deslocamento do abomaso, como a propulsão de alimentos e também o acúmulo de gás. Um dos principais fatores predisponentes são quando os animais estão no período pré-parto e eles ingerem alimentos com uma quantidade excessiva de concentrado. Esse concentrado eleva o teor de ácidos graxos voláteis, que faz com que diminua a quantidade de alimento no rumen. Consequentemente, esse baixo volume de alimento no rumen e no abomaso diminui a motilidade ruminal e, consequentemente, acumula-se gás nesse compartimento. Agora vamos para a nossa correspondente Elisângela, que está no 6º Simpósio Internacional de Leite Integral. E vamos conversar um pouco com o David e Rony sobre o deslocamento do abomaso à direita. Rony, diga um pouco mais sobre o que acontece no deslocamento e quais são os sinais clínicos que acontecem nos animais. Tá, ok. Então, boa tarde, bom dia a todos. O que acontece no deslocamento, então? Primeiramente, acontece acúmulo de gás dentro do abomaso. Então, esse acúmulo de gás é causado pela passagem de excesso de material fermentável para o abomaso, provavelmente devido a uma taxa de passagem maior do alimento, e esse alimento vai fermentar no abomaso, e além dessa fermentação, o que vai causar dilatação é que o abomaso vai estar com uma motilidade reduzida, devido a todos os sinais, todos os fatores etiológicos que existem para isso. Com essa dilatação, muitas vezes ocorre uma obstrução parcial ou total. A mais comum é uma obstrução parcial do trato digestivo, causando uma desidratação no animal, dor extrema pela dilatação, desidratação porque não está ingerindo água, pode ter uma toxemia pela liberação de toxinas ali mesmo da torção, se ocorrer uma torção. Então o volvo vai causar isso, e os sinais que o animal vai apresentar, então, inicialmente queda de consumo de alimento, posteriormente vai apresentar uma queda de produção de leite, porque consequentemente ele não vai estar produzindo, dor, vai ter muita dor, a desidratação vai ser intensa no deslocamento à direita, então o animal vai apresentar olhos profundos, vai estar apático, vai estar com turgor de pele alterado, a alteração na frequência cardíaca, frequência respiratória, vai ter uma posição antiálgica, que é a posição contra a dor, né? E no exame físico a gente vai escutar aquele som metálico, uma auscultação à direita, no caso do deslocamento à direita,
aquele ping metálico, que é devido ao acúmulo de gás. E geralmente o deslocamento à direita ele afeta menos vacas, então cerca de 10 a 15% de vacas são afetadas, vacas que sofrem deslocamento é deslocamento à direita, o restante é deslocamento à esquerda. E ele é agudo e grave, o prognóstico não é bom e se não intervir imediatamente o risco de óbito, o risco de morte é bem alto, porque ele é muito agudo e se tiver volvo, a torção é muito pior ainda. Não sei se esclareci as dúvidas de vocês. Com certeza. Muito obrigada, Rony. Até a próxima. Continuando na parte de fisiopatologia da doença, nós podemos diferenciar o deslocamento de abomaso à direita entre com e sem torção. Sem a torção, o abomaso se enche de gás e se posiciona entre o fígado e a parede abdominal. Ele pode, em casos mais graves, se deslocar caudalmente para a região pélvica. Nestes casos, o fluido acumulado vai obstruir o animal e ele pode se encontrar em estado de choque e desidratação. Também é comum que existam fezes escassas, pois ele não está totalmente obstruído. Antes de explicar sobre esse distúrbio com torção, é importante que a gente saiba a diferença entre volvo e torção. O volvo é quando o abomaso gira em torno do seu eixo mesentérico. Já a torção é quando um órgão tubular gira em torno do seu eixo longitudinal. Nos dois, há lesão isquêmica e vascular. Em geral, quando nós falamos de torção e volvo de abomaso, estamos na verdade falando de volvo, que é quando o órgão gira em torno do seu eixo maior. Seguindo a fase de dilatação e deslocamento, o abomaso pode girar em sentido horário ou anti-horário, passando por um plano que vai passar transversalmente pelo orifício omaso-abomasal. Na sua forma aguda, apresenta a obstrução completa do piloro e o animal tem um grande desconforto. Essa rotação se dá em torno de 180 a 270 graus e o animal pode vir a apresentar distensão abdominal, comprometimento vascular e necrose isquêmica. O diagnóstico é feito através da percussão e auscultação, além dos sinais clínicos que a vaca apresenta. É feito entre a 9ª e a 13ª costela e pode-se ouvir sons de ping metálico, que vão ser sempre crescentes. Assim como na ausculta do deslocamento da abomaso à esquerda, eles serão crescentes, mas sem o barulho do rumen. A vaca vai apresentar sinais de olho fundo, apatia, queda na produção de leite e vários distúrbios, pois o deslocamento de abomaso à direita sempre é uma emergência. Então eu estou aqui com a Juliane, ela é residente aqui da PUC-PR e ela vai nos falar um pouco mais sobre como é o tratamento dessa afecção. Então, o deslocamento da abomaso à direita, ele é uma afecção muito mais grave do que o deslocamento da abomaso à esquerda, né? Ele requer uma intervenção cirúrgica imediata devido ao quadro clínico que ele provoca no animal. O procedimento cirúrgico, então, consiste em você fazer uma incisão no flanco direito do animal, fazer uma sutura de ancoragem no abomaso e fazer um botão prendendo ele na porção mais ventral, próximo ao externo do animal. Basicamente, o procedimento cirúrgico é esse. O deslocamento da abomaso à direita, ele também tem um fator complicante que é a torção da abomaso, né? Então isso agrava muito mais o quadro clínico do animal. Essa torção ela tem que ser desfeita e o abomaso tem que ser prendido na porção do externo. Tá certo, muito obrigada, Juliane. De nada. Como se trata de uma doença multifatorial, a prevenção deve ser feita através da identificação, quando possível, dos fatores predisponentes. O fator principal a ser considerado é o manejo nutricional do rebanho. Portanto, algumas medidas podem ser tomadas. Evitar animais obesos no estágio final de gestação e garantir um manejo efetivo de coxo neste período. Evitar que os animais entrem em balanço energético negativo, proporcionando dieta adequada. Garantir aos animais uma fonte de fibra efetiva, para que o rumen possa estar sempre repleto, tornando-se, portanto, uma barreira física para o deslocamento do abomaso. A dieta no período final de gestação deve conter no mínimo 17% de fibra bruta, evitando também uma acidose ruminal pelo incremento na ingestão de grãos neste período.
As dietas de transição devem ser adequadas, reduzindo as chances de indigestão. Todas as doenças que ocorrem no período pós-parto, como metrite, mastite, retenção de placenta, devem ser imediatamente solucionadas. Qualquer fator que esteja levando a problemas de hipocalemia deve ser corrigido. Muito obrigada e até a próxima edição do informativo Nosso Leite.